Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós encontramos um contraste entre a primeira leitura e o Evangelho de hoje. Enquanto na primeira leitura nós vemos um reconhecimento dos próprios erros que os abre à graça, no Evangelho nós vemos um total fechamento. Jesus faz a crítica aqui a estas cidades que de alguma maneira foram privilegiadas, que receberam muito de Deus, que receberam muitas graças, mas que não estavam correspondendo com as graças recebidas de Deus. Meus irmãos, esta palavra ela é mais do que nunca aplicada a nós aqui, a nós aqui da igreja, a nós que pensamos pelo menos seguir de perto nosso Senhor. E a crítica é essa: eles muito receberam, mas pouco estavam oferecendo a Deus. Jesus diz aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo Tiro e Sidônia teriam se convertido, mas vós não. A vós todas estas graças foram concedidas, e vós continuais amarrados nos vossos pecados, nos vossos gostos, na pouca disponibilidade em se converter. Continua Jesus: ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus Cristo permanecia muitas vezes, onde muitos milagres foram realizados. Serás elevada até o céu? Não, serás atirada no inferno. Percebe aqui, meus irmãos, a crítica que nosso Senhor faz a estas cidades que tinham um coração perverso, um coração fechado à graça de Deus, um coração pouco disposto a corresponder, um coração indiferente, um coração impenitente. Na antífona do Evangelho de hoje, nós ouvimos aquela passagem do Salmo 94, 95, que ele é rezado, é possível que se reze todos os dias
na igreja, na liturgia das horas. E nós ouvimos aqui: oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, quando o povo se revoltou contra Deus. Se nós pegarmos uma passagem do livro, da carta aos Hebreus, nós iremos encontrar algo que se adequa perfeitamente a esta situação de fechamento de coração, a esta situação de dureza de coração, de um povo que, não obstante os sinais de Deus, o povo que não quer se converter. Lembremos-nos, nós estamos aqui fazendo menção às cidades criticadas por Jesus, mas nós estamos aplicando a nós que muito de Deus recebemos, porque qual é o povo a quem foi revelado o que agrada a Deus? A nós. Qual é o povo que pode receber tantas graças ao ponto de poder dizer que recebe o próprio Deus como alimento? Qual é o povo que pode dizer que ouve a palavra saída da boca de Deus, como nós a ouvimos quando ouvimos a sua palavra? Aqui estou me referindo apenas a algumas das muitas graças que nos são concedidas, e a pergunta é: como temos respondido a Deus? E aqui, meus irmãos, eu estou aplicando a nós, mas a todos nós como igreja, isto é, como é que a igreja de Cristo, como é que a igreja católica, como é que nós, homens e mulheres da igreja católica, temos respondido às muitas graças de Deus, às muitas graças concedidas a nós. Pois bem, então vamos aqui pegar o capítulo 3 da carta aos Hebreus, no versículo 7, em que o autor diz assim, citando este Salmo 94, que foi antífona do evangelho de hoje: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião de Meriba. Isto é, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando você conhecer a vontade de Deus, não endureça o seu coração, mas muito pelo contrário, peça a Deus a graça de se dobrar à sua vontade. Peça a Deus a força necessária para abraçar a vontade de Deus revelada e vivê-la. Mas não se revolte contra a vontade de Deus, como aconteceu lá em Meriba, como aconteceu aqui nessas cidades, que ouviram a palavra de Jesus, ouviram a palavra de Deus da boca do próprio Deus, viram os milagres de Deus realizados pelo próprio Deus. E o que foi que eles fizeram? Eles se converteram? Não. Eles se fecharam, permaneceram com o coração endurecido. Então, diz aqui o Senhor, na carta aos Hebreus, diz a nós: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Versículo 10: eu me indignei, diz o Senhor, eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração. Andavam com um coração extraviado, ou como diz aqui eu estou lendo a tradução da Ave Maria. Se nós pegarmos uma outra tradução, vai nos dar a ocasião de nós compreendermos mais profundamente, já que cada tradução privilegia um aspecto. Então, muito bem, versículo 10 da carta aos Hebreus, do capítulo 3, Hebreus capítulo 3, versículo 10, diz assim: por isso eu me indignei contra aquela geração e disse:
sua mente sempre se extravia e não reconhecem os meus caminhos. Então, enquanto aqui a Bíblia do Peregrino privilegia a mente, dizendo que é uma mente extraviada, a tradução da Ave Maria fala de um coração extraviado, mas é o mesmo sentido, isto é, de alguém que se extravia, de alguém que quer seguir os seus próprios caminhos, de alguém que quer fazer os seus próprios caminhos. O caminho se faz caminhando, não preciso que ninguém me diga qual caminho eu devo seguir. O caminho eu faço caminhando. Quem não já ouviu algo assim? E que a pessoa diz como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Não, meus santos. O caminho já nos foi dado. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não faço o caminho. O caminho já está oferecido a mim. Pois bem, então, diz aqui, Deus, indignado, diz que esse povo, sempre extraviado em seu coração, não compreendia absolutamente nada dos meus desígnios, isto é, se fechava a compreensão por culpa própria, porque tinha um coração fechado, um coração perverso, um coração endurecido, não compreendia a beleza e a bondade da vontade de Deus. Aqui nós podemos recordar lá no Antigo Testamento, quando quando Moisés ia ao faraó e expressava a vontade de Deus, Deus estava dizendo: deixa o povo sair para me oferecer um sacrifício. Mas o faraó, como tinha o coração perverso, o coração endurecido, fechado no seu coração extraviado, se tornou culpado de não compreender a vontade de Deus e de não ceder à vontade de Deus. Muitas vezes, porque não existe uma predisposição nossa em, ouvindo a palavra de Deus, colocá-la em prática, nós não a compreendemos. Isto é, nós só compreenderemos a palavra de Deus com toda a sua profundidade, nós só compreenderemos os mandamentos de Deus com toda a sua beleza e perfeição, se houver uma predisposição no nosso coração de obedecer. Mas se nós não queremos nos converter, a palavra de Deus será sempre dura, a palavra de Deus será sempre exigente, e nós, por culpa própria, não a compreenderemos e a veremos como má. Pois bem, então é isso aqui que Deus está dizendo, e foi isso que aconteceu com Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que porque não queriam se converter, queriam o status de ter Jesus em suas cidades, queriam o status de ter aquele grande profeta entre os seus, mas não queriam se converter à palavra anunciada. Por isso que Jesus diz: não obstante tudo aquilo que eu fiz, vocês não se converteram. E se eu tivesse feito isso nas cidades pagãs de Tiro e Sidônia, elas teriam se convertido, mas vocês não se converteram. Meus irmãos, se nós olharmos para os homens e mulheres de igreja atualmente, nós veremos esta mesma atitude, isto é, homens e mulheres que querem o status de se dizerem cristãos, católicos, mas que não querem se converter à palavra de Deus, que não querem se dobrar à palavra de Deus. Vocês não acham? Ou será que apenas eu me espanto quando eu vejo quando eu ouço de pessoas que elas querem se confessar, mas elas não querem se arrepender? Isto é, sim, houve aqui, eu disse isso, houve aqui quem franzisse a testa, como diz,
Não entendi. Vou dizer de outra maneira. A pessoa quer, sem mudar de vida, quer ter acesso ao confessionário. Ela não quer mudar de vida, ela quer apenas apaziguar sua consciência, dizendo aqueles pecados, mas continuar pecando e, consequentemente, ter acesso à comunhão. Isto é, ela quer comungar sem mudar de vida, continua com o coração endurecido, porque não quer, culposamente se cegou a si mesmo e não consegue ver a feiura e a inadequação do seu pecado com a vontade de Deus, por culpa própria. Então quer conciliar o inconciliável, não quer mudar de vida, mas quer ter o status de se dizer cristão católico. Isto é, alguém que perverteu, que extraviou o próprio coração. Isto é, um outro exemplo de alguém que quer manter o seu estilo de vida totalmente discorde, contrário à palavra de Deus, ao Evangelho, mas quer até que aquela vida seja abençoada. Quer que aquele estilo de vida contrário ao Evangelho seja reconhecido pela igreja como algo bom, lícito e válido. Meus irmãos, isso infelizmente tem se tornado mais presente do que nós imaginamos. Então era Tiro, era Corazim, Sidônia, Betsaida, que tinham o aparente privilégio de serem próximas de Jesus, já que Jesus tinha feito muitos milagres ali, mas elas não tinham se convertido, porque endureceram o próprio coração e não colocaram em prática aquilo que Jesus ensinava, não obstante tivessem visto todos os sinais. Continua aqui a carta aos Hebreus, que fala desse coração perverso, desse coração endurecido, e que muito expressa o coração destas cidades condenadas por Jesus. Versículo 12: tomai cuidado, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Isto é, estas cidades que aparentemente estavam próximas de Deus, porque Jesus ali estava, essas cidades perderam a fé. Essas cidades perderam Deus. E por que perderam a fé? E por que perderam Deus? Porque se extraviaram no seu coração, porque endureceram o seu coração, porque fecharam os seus ouvidos e não queriam colocar em prática tudo aquilo que Jesus lhes ensinava. Ficaram rebeldes, revoltadas, obstinadas na sua postura de vida. Isto é, elas tinham uma aparente proximidade com Jesus, mas Jesus sabia que elas não tinham se convertido. É o mesmo, meus santos, quando pessoas que aparentemente até têm uma aproximação, têm uma proximidade com a igreja, mas com um coração tão distante de nosso Senhor. No versículo 16, nós iremos encontrar mais uma afirmação que nos serve de meditação. E quais foram os que se revoltaram contra o Senhor? Pergunta aqui o autor da carta aos Hebreus. Quem são estes que se revoltaram contra Deus, que não quiseram ouvir a sua palavra, que não quiseram colocar em prática os seus mandamentos, que disseram que os seus mandamentos eram muito exigentes? Quem foram esses? O autor da carta aos Hebreus vai dizer, desde o início: e quais foram os que se revoltaram contra o Senhor, depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Isto é, os que se revoltaram contra Deus,
foram aqueles que por Moisés foram tirados do Egito. Os que se revoltaram contra Deus foram aqueles que pertenciam ao povo de Deus. E quem é então que hoje em dia está revoltado contra Deus, dizendo que nós não queremos nos converter, mas nós queremos comungar? São os católicos. São muitos. Nós não queremos mudar a nossa vida. Eu estou ajuntado, eu vivo numa relação contra a natureza. Eu não quero mudar de vida, mas eu quero que a minha vida seja abençoada. Quem são esses que isso estão requisitando? São muitos que se sentam nos bancos das igrejas. Isto é, não querem bater no peito e dizer: meu Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador, ajuda-me a mudar de vida. Meus irmãos, a diferença de um cristão para um pagão, a diferença de um católico para um pagão, não é que o pagão peca e o católico não peca. Não é que o pagão tem os pecados, muitos pecados, e os cristãos não têm pecado. Não é isso. Infelizmente, nós iremos encontrar cristãos católicos com muitos pecados. Mas a diferença, pelo menos a primeira diferença para nos distinguir dos pagãos, é que os cristãos, que os católicos, não obstante os seus pecados, apesar dos seus pecados, mesmo assim bata no peito e diga: eles são pecados, eles são desagradáveis a Deus, e eles comprometem a minha salvação. Misericórdia, Senhor. Mas o grande problema hoje em dia é que as pessoas querem mudar a natureza, a substância daquele ato. Isto é, aquilo que sempre foi tido como pecado, agora quer ser apresentado como uma atitude tão justa e santa como tantas as outras. Então vocês vão encontrar postura de 2 homens e 2 mulheres que querem que a sua união, o seu estilo de vida seja reconhecido como tão justo, lícito e santo como a união de um homem e de uma mulher em santo matrimônio. Vocês vão encontrar pessoas que vão dizer que é a mesma coisa, não há diferença nenhuma entre uma pessoa em estado de graça, que entra na fila da comunhão para receber Jesus, e uma pessoa que está com pecados não confessados, não arrependidos, mas que ela se sente preparada para isso. Vocês vão encontrar afirmações de pessoas que entram no confessionário e confessam e choram os seus pecados, e outras que entram e apenas dizem os seus pecados, sem intenção de mudar de vida, de combatê-los, sem arrependimento nenhum, e dizer: não, as duas atitudes são válidas, são lícitas, são santas, são boas, ok. O que importa é que você entre e diga os seus pecados. Por quê? Porque o perdão virá para todos. Afinal de contas, dirão: todos têm o direito de receber o perdão. Mas eu acho que desde que nos arrependamos, porque se não houver arrependimento, aquilo que Deus quer oferecer não será por culpa minha, pelo meu coração recebido. Então Deus quer conceder o seu perdão a todos, mas nem todos estarão predispostos a receber o perdão de Deus. Mas as pessoas não querem mais corresponder, não querem mais observar as condições necessárias para receber o perdão. Não quero me arrepender de nada. Eu quero que Deus me perdoe e eu quero continuar pecando da mesma maneira. Isto é,
um coração endurecido que não quer mudar de vida. Por outro lado, meus santos, e aqui deixo para vocês como leitura espiritual, essa leitura tão bonita, né? A primeira leitura de hoje, retirada do livro de Baruque. Baruque, ele era discípulo de Jeremias. O povo está afastado de Deus, o povo está sendo castigado por causa dos seus pecados. E qual é então a palavra do profeta? Ele se revolta contra Deus, dizendo: nós não merecemos isso. Não, o profeta bate no peito em nome do povo e diz: nós merecemos, porque nós pecamos. Nós merecemos, porque nós nos afastamos de Deus. Nós merecemos, porque o nosso coração se tornou perverso. E Deus misericordiosamente nos castiga para que nós nos arrependamos, nos convertamos e nos voltemos para Ele. Ouçamos aqui como é bela esta palavra de Baruque e como ela deve ser aplicada na nossa vida. Que cada um aqui, seja você que acompanha pelas redes sociais, seja você aqui na igreja, que depois pegue esta palavra e reze mesmo de coração contrito. Hoje que nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus, pedir a Jesus um coração contrito, um coração arrependido, um coração que chore os próprios pecados, um coração que queira obedecer, que queira ouvir a voz de Deus, e não um coração perverso, como será condenado pelo profeta Baruque. Ao Senhor nosso Deus cabe a justiça. Deus é justo. Se Deus está nos castigando, Deus é justo, diz o profeta Baruque. Enquanto a nós, resta corar de vergonha. Nós somos pecadores. Deus nos deu tantas graças ao nos tirar do Egito. Deus nos deu tantas graças antes do exílio na terra prometida. E não obstante todas as graças, nós nos perdemos. Nós nos afastamos dele. Então, a Deus cabe a justiça, a nós corar de vergonha. Como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, aos nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e nossos antepassados. Pois, versículo 17, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos. Veja aqui, foi bonito que eles tivessem pecado? Não, não foi bonito, mas é bonito o reconhecimento. Nós pecamos, nós lhe desobedecemos, nós fizemos o mal diante do Senhor. Mas o problema é que hoje está faltando quem até isso reconheça. Isto é, as pessoas não, os homens e mulheres de igreja não querem mais bater no peito e dizer: piedade, Senhor, meia culpa, meia máxima culpa. Não, ninguém quer mais dizer isso. Ninguém quer mais se reconhecer pecador e necessitado de arrependimento, mudança de vida e perdão. Não. Eu quero viver tranquilamente diante de Deus e que Ele faça, por favor, que você faça vista grossa, se não estiver gostando do que eu estou fazendo. É mais ou menos isso que está sendo dito. Quando as pessoas querem que se torne lícito na igreja aquilo que sempre foi tido como pecado há mais de 2000 anos, segundo a revelação cristã, e já isso presente no Antigo Testamento. Mas continua: pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os seus mandamentos, que Ele pôs sob os nossos olhos. Deus que me instiga, que me convida a viver os seus mandamentos, a fugir do pecado. Mas o que é que nós fizemos? Fechamos os nossos ouvidos. Eu não quero nem ouvir, porque eu quero viver segundo a minha vontade. A palavra diz, né, que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E os homens e mulheres de igreja hoje em dia querem fechar os ouvidos e querem até que a igreja diga que isso é belo, é bonito,
é santo. A palavra diz que os que se casam, que se casem no Senhor. E as pessoas querem casar, separar, casar e viver tranquilamente na igreja, sem que o Evangelho lhes perturbe a consciência, quando o próprio Jesus disse que o homem que deixa a sua mulher e casa com outra, comete adultério. Mas as pessoas não querem que Deus se atreva a lhes corrigir a vida. Sereis conhecedores do bem e do mal, aquela grande tentação que o homem quer, ele ser Deus. Ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Continua. Desde o dia em que o Senhor tirou os nossos pais do Egito, até hoje temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideradamente, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, persegue-nos as calamidades e as maldições que o Senhor nos lançou. Isto é, nós desobedecemos e por isso as desgraças vêm. Desgraças essas nem sempre enviadas por Deus, mas permitidas por Deus para que Ele tire algo melhor. Para quem sabe, uma vez eu vendo as consequências dos meus pecados, uma vez eu vendo até onde os meus pecados me levaram, quem sabe eu não me arrependo e volto. Como o filho pródigo que, quando se viu ali querendo comer lavagem de porcos, disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados tinham uma vida melhor. Isto é, às vezes nós nos convertemos no sofrimento. Quando o sofrimento bate, quando as consequências dos nossos pecados nos esmagam, nós vemos que eles não poderão nos fazer felizes e nós nos voltamos para Deus. Por isso, versículo 20, repito: persegue-nos as calamidades e a maldição que o Senhor lançou por meio de Moisés, seu servo, no dia em que tirou nossos pais do Egito, para nos dar uma terra que emana leite e mel, como de fato é hoje. Mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele enviou, e entregamo-nos cada qual às inclinações do perverso coração. Então, isso, meus irmãos, que nós estamos ouvindo, não há como, e aqui quando eu digo isso, eu espero que todos, alguns mais, outros menos, mas que todos nos incluamos nisto aqui. Isto é, num perverso coração, que desobedece a Deus, que não se esforça por conformar a sua vida à vontade de Deus, viramos as costas para Deus, endurecemos o nosso coração, tornamos-nos culposamente moucos, surdos à sua palavra, e as calamidades virão. Nossa Senhora, ela mesma diz que se nós não nos convertermos em uma de suas revelações, o castigo virá. E o castigo virá para quê? Para que nós nos percamos de vez? Não. Para que, quem sabe, com os castigos, quando nós nos virmos atormentados pelos nossos próprios demônios, que nós nos convertamos. Então Nossa Senhora diz: se nós nos convertermos, o castigo não virá. Mas se nós não nos convertermos, o castigo virá para a conversão ainda de alguns. Mas, e termino, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que Ele nos enviou, e nos entregamos cada qual às inclinações do perverso coração, para servir a outros deuses, praticar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus, virando-lhe as costas, fechando o nosso coração e a nossa vida. Que hoje então, meus irmãos, diante dessa palavra tão dura de Jesus no Evangelho, diante dessa palavra de reconhecimento das próprias culpas na primeira leitura, que nós, confiando na misericórdia de Deus, supliquemos que Ele nos conceda a graça de um coração semelhante ao seu,
que Ele não permita que o nosso coração seja um coração duro, um coração fechado, um coração perverso, mas um coração obediente, que quer ouvir a voz de Deus e colocar em prática a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.